do mundo. Não, esses 50% não são tarifa, embora ganhe esse nome incorreto. É uma sanção política. Se trata de sanção política. A carta de Trump deixa muito claro a condição primeira, só no fim da carta ele fala de questões comerciais como algo secundário. A condição primeira é que a justiça brasileira desista de continuar o processo contra Bolsonaro. Essa é a questão central. E essa questão não tem nada a ver com comércio. É uma questão política. Portanto, o Brasil está diante de uma ameaça de sanção. Após uma entrevista considerada um verdadeiro fiasco do presidente Lula à CNN Internacional, onde teve dificuldades em responder sobre economia, liberdade de expressão e credibilidade internacional, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu agir. Trump enviou uma carta contundente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, denunciando o que ele chamou de regime de censura instaurado no Brasil. No documento, Trump expressa preocupação com a liberdade de imprensa, o autoritarismo judicial e a perseguição a opositores políticos, fazendo referência direta ao STF e às recentes decisões contra parlamentares, comunicadores e apoiadores do ex-presidente brasileiro. Em resposta, Bolsonaro agradeceu publicamente a solidariedade de Trump. Prezado presidente Donald Trump, recebi com muita alegria a sua carta pessoal interessada à minha pessoa. Nela, a sua preocupação com a liberdade de expressão. E também no tocante ao meu julgamento. Estou sendo julgado por um golpe de Estado, dado num domingo, sem tropa, sem armas, com a minha presença nos Estados Unidos. Algo completamente incrível. Um crime inexistente. Querem, na verdade, me alijar do processo político. Alijar a maior liderança de direita da América do Sul. E entendo que eleições sem oposição, e sim, é um golpe. E quero ler aqui o último parágrafo da carta de Vossa Excelência. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo. Pare de atacar os opositores políticos e acabe com esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto. Mas, presidente Trump, muito obrigado pela carta. Conte com a minha eterna gratidão. Muito obrigado. Quem não ficou feliz com o apoio de Trump a Bolsonaro foi os jornalistas da Globo. Vamos ver a reação deles. Lula está em um modo, sem dúvida alguma, de uma retórica eleitoral. Tanto na fala de hoje, ficou isso muito claro lá em Goiânia, em que ele, inclusive antes de falar de Trump, traz elementos sobre as eleições do ano que vem, necessidade de ampliar espaço no Senado, no Congresso, depois entra na fala de Trump, repete esses argumentos de que Trump não pode querer mandar no Brasil. Ele já havia feito nos últimos dias. No final de semana ele postou um vídeo, aquele da jabuticaba, que também não ajuda num momento em que é preciso tranquilidade para lidar com um presidente, que é Donald Trump, que também não atua nessa linha da diplomacia. Ele também fala e determina questões, muitas vezes, que seus auxiliares têm dificuldade de saber até que ponto, qual a extensão das consequências. Vide o fato de que até agora os setores técnicos não sabem se essas tarifas de 50% se somariam às que já existem ou iriam substituir, por exemplo. Então, Lula faz uma opção que é melhorar a sua popularidade, tentar ganhar em cima de uma crise. Isso tem um sentido eleitoral, mas atrapalha as negociações, ou pode atrapalhar muito as negociações. Trump é alguém que respeita alguns presidentes, outros não. Sempre elogiada, por exemplo, a atitude da presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, que negocia de uma maneira tranquila, conversa com Trump. A gente viu, por exemplo, reações de líderes, governadores no Canadá que ameaçaram cortar energia para os Estados Unidos, e aí Trump foi para cima ainda com mais tarifas. Quer dizer, tem que ser uma negociação com cautela. E a gente vê isso por parte técnica, lá do Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior, a gente vê isso por parte do Itamaraty, mas Lula não está indo, apesar de ele ter falado hoje que ele quer negociar, mas ele não está indo por este caminho. Tanto que teve uma resposta da porta-voz dos Estados Unidos, falando, não, Trump não quer ser imperador do mundo. Quer dizer, é óbvio que é uma declaração que chegou ao presidente dos Estados Unidos. Hoje o presidente... Valdo Cruz, soube que você tem apuração nova aí da sua própria pergunta. Será que o Trump já respondeu?
Pois é, já respondeu a Caroline Levitt, que é a porta-voz da Casa Branca, deu a seguinte resposta indagada sobre a declaração do presidente Lula de que Donald Trump está tentando ser um imperador do mundo. O que ela respondeu aqui? O presidente certamente não está tentando ser o imperador do mundo. Ele é um presidente forte dos Estados Unidos da América e também um líder do mundo livre. E nós estamos vendo uma grande mudança em todo o planeta, em todo o globo, devido à forte liderança de Donald Trump, deste presidente. Em relação ao que está acontecendo no Brasil, Trump enviou uma carta ao Brasil anunciando a nova tarifa, né? Não fala 50%, mas 50%, e também se dirigiu ao embaixador Jameson Greer, que é da USTR, né? Que é o escritório representante de comércio dos Estados Unidos, para abrir uma investigação sobre o Brasil na seção 301 da Lei de Comércio de 74, projetada para lidar com práticas estrangeiras desleais que afetam o nosso comércio. Aí fala que por anos sabemos que as regulamentações digitais do Brasil e a fraca proteção à propriedade intelectual acabaram prejudicando as empresas de tecnologia e de inovação americanas. Aí cita também a intolerância à devastação ilegal do Brasil e outras práticas ambientais, e que por isso o presidente está agindo na defesa do melhor interesse do povo americano. Então já tem reação lá de Donald Trump por meio da porta-voz Caroline Levitt em relação a declarações do presidente Lula. Quando Lula fosse dar uma entrevista, ele se dirigisse ao povo americano e não falasse mal do Trump, entende? Ele tentasse mostrar ao povo americano que nós todos estamos perdendo com isso, né? Que as empresas americanas, 6.500 empresas, vão ter dificuldades, né? Que o americano médio vai ter o café dele possivelmente com um preço mais elevado. O suco de laranja, que é tão comum na mesa do americano, também vai ficar mais caro. Quer dizer, tentar mostrar que a decisão do Trump ela é uma aberração no sentido de que ela não expressa o interesse americano. Ela expressa o interesse do Trump, a vontade do Trump de ser poderoso. Tanto que quando ele é interrogado sobre isso, ele fala assim, eu fiz porque eu sou o único que pode fazer. E tem uma grande pergunta que para mim é decisiva nessa questão. É claro, a pressão interna pode ser um elemento que leve o Trump a mudar de ideia. Agora, para mim, a pergunta que eu me faço é quão longe o Trump está disposto a ir nisso que ele diz que é o real objetivo da ameaça, que é a questão do Bolsonaro. Quão comprometido ele está com esse desejo. Porque se ele estiver realmente aferrado a esse desejo, à exclusão de todo o resto, é um impasse. Não tem o que fazer e a gente tem que se preparar daí para a gente ter uma tarifa num prazo mais longo, talvez alguma retaliação para os Estados Unidos para um prazo mais longo, porque não tem solução. Ou o quanto talvez ele esteja disposto a temperar um pouco essa demanda por outras questões econômicas, por exemplo, aquelas levantadas no pedido de investigação, em que uma série de setores econômicos brasileiros vai ser investigado e que ali vai ter investigação de verdade. Óbvio que não vai ter nada de muito sério ali, o que eles vão descobrir é o que já se sabe sobre cada um desses temas. Mas mostra áreas de interesse dos Estados Unidos, sabe? Mostra coisas que potencialmente, quem sabe, a gente possa usar. E daí dá para negociar, mesmo que seja absurdo alguns deles, dá para negociar em cima, dá para começar. A questão do Bolsonaro não tem nem como começar. Eu não acredito que o Trump seja tão primário a ponto de achar que pode interferir no sistema judiciário do Brasil e salvar o Bolsonaro. Eu não acredito nisso, não acredito. Não é possível, porque mesmo que ele pense isso, alguém lá no Departamento Judiciário diz assim, não é por aí não adianta. Tá? Eu acho que ele vê o Brasil como uma republiqueta de banana, mas ele pode mandar e vai obedecer. Mas eu acho que seria muito... do cargo, né, de um presidente da República fazer esse tipo de atitude, né, melhor? Não, seria uma coisa, uma ignorância tão grande, mas tão grande, que
eu não